Queremos compartilhar uma palavra nesta oportunidade. Antes de tudo, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Tenho a oportunidade de ter minha mãe comigo, como outros também. E também tem aqueles que tiveram já a sua mãe aqui e hoje não tem mais. E isso não ofusca o brilho de uma mãe, mesmo que ela não esteja mais entre nós. Mãe é mãe. Eu quero trazer uma palavra nesta oportunidade, no texto que lemos, conhecidíssimo pela igreja, devido às lições práticas que podemos extrair através do encontro de Jesus com essa até então viúva de Naim, que viveu momentos de aflição e de dor em sua vida, como talvez o limite da dor de qualquer mãe, que é a perca do seu filho. Eu acho que não tem dor maior de uma mãe do que perder aquilo a quem ela gerou. E essa passagem bíblica, ela mostra essa viúva de Naim no limite da sua trajetória de vida. Com certeza, essa mãe, como muitas outras, conseguiriam superar essa dificuldade e essa dor que dilacera o coração de qualquer mãe, é ver o seu filho, aquilo com certeza que ela mais amava e apreciava, se encontrar dentro de um caixão, e ela observando aquele cortejo, aquele enterro, aonde se fazia como última despedida daquele corpo que ainda se encontrava entre eles. Mas até então, Jesus, ele não havia entrado em cena ainda. Porque quando o recinto, o ambiente, ele está triste, está desesperador, está com as expectativas vencidas e falidas, Jesus, nessas horas, nesses momentos, ele entra em cena. E quando Jesus ele entra em cena, sempre acontece o extraordinário. Aleluia. É por isso que nenhuma mãe, nenhum irmão, nenhuma irmã que chegou até este culto aqui nessa noite pode entregar as armas, se dar por vencido e esmorecer em suas expectativas. O Senhor trouxe você aqui nesta noite para mostrar para você que ainda há jeito naquilo que parece que não tem jeito.
ainda há solução para aquilo que parece que não tem solução, porque Ele ainda é vivo e ainda está entre nós. E quando Ele está entre nós, que entra em cena, algo extraordinário acontece. Eu quero compartilhar essa palavra e dizer para os irmãos que se você chegou até aqui, é porque precisa do agir de Deus em sua vida. Com certeza chegamos aqui porque cremos e porque acreditamos no milagre do Senhor. E nessa singela mensagem, eu vejo pelo menos mais de 10 motivos para que eu e você não venhamos a entregar os pontos ainda. Para que eu e você não venhamos a desistir de lutar e seguir em frente. Eu quero crer que ao final dessa palavra, dessa mensagem, você possa dizer a si mesmo que valeu a pena eu estar aqui e ouvir aquilo que Deus tinha reservado para mim naquela noite. E aqui, meus amados e meus queridos irmãos, nós vemos uma mãe, uma mulher que se dava já como viúva e que passava por esse momento de perca, quando aquilo que ela mais amava, aquilo que ela havia gerado, aquilo que ela havia colocado no mundo, criado possibilidades, ensinado, educado, já não estava mais com ela, porque foi acometido de uma morte prematura, algo que chega na vida do homem sem pedir permissão, algo que chega na vida do ser humano sem bater para avisar que vai chegar, algo que chega de repente causando dor, tristeza e muitos pesares. Mas neste magno encontro que Jesus ele teve com esta mulher conhecida como a viúva de Naim, nós podemos extrair alguns exemplos, algumas lições profundas para as nossas vidas. A primeira delas é quando no versículo 11 diz que em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. É óbvio que quando lemos esta expressão dia subsequente, entendemos de ser um novo dia, um novo amanhã. Aquele momento de tristeza e de dor já era passado, porque o novo dia chegava. Meus irmãos, não importa o que estamos passando hoje, talvez estejamos passando por luta, talvez você e eu possamos estar em situação bem difícil, ou o que aconteceu com você no passado, talvez seja algo doloroso. Mas você não pode se esquecer que sempre virá o amanhã. Sempre virá um novo dia. Aqui a Bíblia diz que em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
O extraordinário, na primeira lição que tiramos dessa passagem, é que houve um amanhã na vida desta mulher, e nesse amanhã, quem se dirigia para o seu encontro era Jesus de Nazaré. Os dias anteriores daquela mãe devem ter sido muito tristes, dia de desconsolo e desespero, mas no dia seguinte, Jesus foi ao encontro dela e fez algo surpreendente. Você crê que no novo amanhã, Jesus fará algo surpreendente na sua vida? Aleluia! E se Jesus fizesse o mesmo em sua vida, como será o seu amanhã, meu irmão, minha irmã? Eu não sei, talvez nem você saiba, mas Jesus com certeza sabe como será o teu amanhã. A segunda lição que eu vejo na vida, nesta passagem bíblica, é que Jesus, ele chegou mais perto. O verso de número 12 diz aqui, como se aproximasse da porta da cidade. Muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, estamos em dificuldades, pensamos que estamos sozinhos, e nem sempre é ilusão, mas é o que vemos. É comum lembrarmos daquele ditado que os verdadeiros amigos se conhecem nos momentos de adversidade. Também é muito fácil cair na tentação de pensar que somos abandonados e que sozinhos não vamos conseguir. Mas aqui a Bíblia diz, Jesus estava chegando perto daquela mulher desesperada e desconsolada. E se ele chegou perto dela, quem sabe ele também não pode se aproximar de você nesta hora tão difícil. Quem sabe se não é agora que ele vai chegar pertinho de você e vai se aproximar de você e dizer uma palavra doce e dizer uma palavra suave. Quem sabe colocar a mão nos seus ombros e dizer assim, não chore. Quem sabe colocar a mão nos seus ombros e dizer assim, vai dar tudo certo, tenha paciência, tenha calma, eu sou Jesus, eu entrei em cena e o extraordinário vai acontecer na sua vida, porque eu estou aqui, ainda estou aqui. Em um momento de muita aflição na minha vida, eu me senti muito só. Acho que há 10 anos atrás, 8 anos atrás. E numa madrugada fria, eu não tinha sono, dobrei meu joelho no sofá e comecei a chorar. Chorava e não parava de chorar. Minha esposa dormindo, eu só tinha um filho. Hoje ele tem 15 anos, e ele estava lá no berço, e eu chorava, de repente, quando alguém senta do seu lado, perto, no sofá, o sofá afunda. E eu senti, quando eu estava orando, do meu lado, no sofá, ele afundando. E eu pensei que tinha sido a minha esposa. Mas eu não abri os olhos, porque meus olhos estavam inchados de tanto chorar. E aquela coisa sentada do meu lado, assim, aquela presença do meu lado sentada, pensando que era minha esposa, e chorava, e pedia ajuda, e pedia socorro. Daqui a pouco uma mão começou a alisar a minha nuca. E até aí eu pensava que era minha esposa ainda.
E continuei chorando, e quando eu parei de chorar, fui sentindo um consolo, uma paz na minha alma, um acalento no meu espírito, e fui parando de chorar, falei línguas estranhas, cantei hino espiritual, e fiquei ali, e daqui a pouco quando eu estava consolado, que ia me levantar para dormir, que olhei para o lado pensando que era minha esposa, não era ninguém, e eu olhei, fui lá no quarto, olhei ela deitada lá dormindo, e eu parei para pensar, se não foi a minha esposa, quem foi? Aí foi quando eu entendi que foi aquele que disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando Jesus disse isso, ele disse: eu vou estar com você na noite fria, eu vou estar com você na bênção, eu vou estar com você na enfermidade, eu vou estar com você no vale, eu vou estar com você na dor, na aflição, todos os dias eu estarei com você. Jesus, nessa noite, está chegando pertinho de você aí, está se aproximando de você. Eu acredito que você já tem sentido calor, já tem sentido a paz na alma, já tem sentido sossego no espírito. É porque ele chega perto. Quando ele chega perto, as coisas precisam se aquietar. Quando Jesus chega, as coisas se aquietam. Quando Jesus chega, o mar se faz bonança. Quando Jesus chega, o que está inquieto vai se aquietar, porque ele chega dizendo assim: eu dou jeito ao que não tem jeito. Mas Senhor, eu ouvi tanta palavra negativa, tanta coisa para me desmotivar, mas eu desfaço todas essas palavras, porque a palavra final é a minha é a palavra final. A terceira lição que eu consigo extrair aqui é que Jesus promoveu um choque de visões. Ele promoveu um choque de visões. Quando Jesus se aproximou da cidade, algo inusitado aconteceu. Seguindo Jesus vinha uma multidão, e seguindo a viúva vinha outra multidão. Ali na saída da cidade, essas duas multidões se encontraram. Uma multidão seguindo o dono da vida, a outra multidão seguindo um rapaz morto. Aqui seguia Jesus, fazia porque Jesus está sempre, onde Jesus está, sempre acontece algo extraordinário. Ninguém estava atrás de Jesus porque ele era bonito de aparência, porque ele falava bem. Ninguém estava seguindo Jesus, até porque Isaías profetizando diz que nele não havia formosura. Ninguém estava seguindo Jesus porque Jesus não, estavam seguindo Jesus porque aonde ele está, algo extraordinário acontece. Era a multidão da esperança, que também esperava para ver ou receber o milagre. Aquela multidão tinha muita gente atrás de milagre, atrás de providência, atrás de cura, tinha muita gente ali querendo também. A outra multidão, ao contrário, não tinha mais nenhuma esperança. Estava atrás do esquife, seguiram para o enterro, e era uma multidão sem esperança. Uma tinha esperança, uma estava atrás do extraordinário, uma estava atrás do milagre. Meus irmãos, muitas vezes eu falei isso aqui no trabalho de jovens dias atrás, que muitas vezes o milagre depende da sua condição de espírito. Como é que você veio para cá?
Qual a sua expectativa? Como está a sua esperança? E muitas das vezes o milagre não acontece porque nossas expectativas são mínimas. A gente não acredita mais em milagre. Tem gente que não acredita mais que as coisas podem virar, que cativeiros podem ser revertidos. Pessoas não acreditam. Então, essa multidão que está aqui hoje, meu pastor, é uma multidão que está aqui porque tem expectativa no extraordinário. Felizmente, às vezes no nosso meio há uma plateia que torce para as coisas dar errada, que quer ver o fim e a desgraça do irmão de A, de B da igreja. Infelizmente, porque, talvez esse grupo não devia estar aqui. Não devia. Devia estar atrás do defunto, estar atrás do morto. Mas eu quero crer que não há dessas qualidades aqui nessa noite. Porque eu creio que essa multidão aqui, ela segue Jesus porque sabe que Jesus é o Jesus das coisas extraordinárias. O meu Jesus não é um Jesus falido, derrotado, masoquista e que quer ver o mal. Não, o meu Jesus, o seu Jesus é um Jesus de coisas extraordinárias, de fazer defunto reviver, de curar enfermidade, de batizar com o Espírito Santo, de levantar o caído, de pegar o pobre e necessitado do pó e colocar ele em cadeira de príncipe. O meu e o seu Jesus é esse daí que a gente está seguindo. Agora, essa multidão aqui era uma multidão sem esperança. Então Jesus, no ápice desse fato, ele como divisor de águas das duas multidões, ele faz aquilo que ninguém esperava. E o que é, pastor, que Jesus faz o que ninguém esperava? Ele choca a multidão da desesperança e surpreende a multidão da esperança. Porque ele promove o choque de visões. Porque ele vai chocar aquela multidão de desesperançosos e vai surpreender a multidão dos esperançosos. Ele provocou um choque ali. Espere, continue perseverando, caminhando, trilhando, porque Jesus, ele vai promover um choque de visão. O primeiro choque que ele vai promover é naqueles que não creem, é naqueles que não acreditam mais, é aqueles que olham para você e dizem assim: ela não vai passar disso, ele não vai passar disso, vai ficar tudo por aí mesmo. Aguarde só mais um pouco, porque esse Jesus vai chocar os incrédulos e vai surpreender os crentes. Quem é crente vai ficar surpreendido, e quem não é vai ficar chocado. Mas, meu irmão, não importa quem crê ou deixa de crer, eu vou dizer só uma coisa: quando ele entra em cena, o extraordinário acontece. Sempre vai ter uma multidão que torce por bem e outra que torce por mal, para o mal. Sempre vai ter. Jesus não estava preocupado com isso, não. Jesus não estava preocupado. E ele também não está preocupado hoje. Ele é o mesmo ou não é? Sim ou não, irmãos? Ele é o mesmo. Então ele não está preocupado se tem multidão que crê, se tem multidão que não crê, se tem multidão que fala, se tem multidão que murmura, se tem multidão que diz que vai tudo desabar na cabeça. Jesus não está nem aí, porque aonde ele está, o extraordinário vai ter que acontecer. A lei natural quebra e ele estabelece a sua, porque ele é Senhor e ele faz o que lhe apraz. Eu amo teologia.
Mas se a gente se deixar se teologizar, a gente se esquece do extraordinário. E eu me lembro que num debate de sala de aula, entraram por uma linha que queria colocar o extraordinário, irmã Iraci, de lado. Vamos botar o extraordinário de lado e vamos pela razão. Aí eu digo, foi a maior debate na sala. Eu vou começar a jogar fogo. E estou me jogando experiência. E ia falando de experiências pessoais, me explique isso, me explique isso, me explique isso. E Jesus ressuscitou um morto, me explique isso. E Jesus curou um doente, me explique isso. Estão me jogando, porque não tem, meu irmão. Eu sei que a razão, eu sei que as coisas precisam ter razão, ser focadas. Mas Jesus aqui, ele quebra a lei natural das coisas. Aquele menino ali, aquele menino estava morto, não tinha mais jeito. Mas ele entra em cena e estabelece o extraordinário. Para quê? Para ver a felicidade daquela mãe, para ver a alegria daquela mãe, para ver a paz reinar no coração daquela mãe. E nessa noite, se for necessário o extraordinário acontecer, para Jesus ver paz de novo na tua alma, alegria de novo no teu ser, ele vai fazer só para ver você feliz. Aramanda gachuri andaragalachuria. Aleluia. A quarta lição que eu encontro é que Jesus, ele está vendo o seu sofrimento. O verso de número 13 diz aqui: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Hoje em dia, muito se fala de uma característica chamada empatia. O que é empatia, pastor? Em simples palavras, é colocar-se no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Em outras palavras, compadecer-se. Naquela multidão de pessoas muito tristes, algumas chorando, Jesus, ele viu alguém em especial. Alguém que chamou a sua atenção. Quem foi, pastor? A viúva que recém havia perdido seu filho. O texto é bem claro. Logo que Jesus a viu, se compadeceu. Isso quer dizer que ele não demorou a perceber o sofrimento que ela estava passando e ficou sensibilizado com isso. Talvez você aqui nessa noite esteja sofrendo bastante. Não sei, mas quero que você saiba e entenda que Jesus está vendo o seu sofrimento. Jesus está filtrando a sua dor. Jesus está percebendo a tua aflição. A quinta lição é que Jesus, ele tem uma palavra. Jesus nunca percebe o sofrimento de alguém e não faz nada. Nem que tem uma palavra, mas ele tem. Talvez hoje aqui ele não vá curar alguém de câncer. Talvez hoje aqui ele não vá levantar um paralítico. Talvez hoje aqui ele não venha batizar dezenas com o Espírito Santo. Mas pelo menos uma palavra ele tem. Uma só palavra ele tem. Eu fico a imaginar a situação daquela mulher.
quão difícil era. Geralmente, a gente procura ser bem pragmático, do tipo que tenta resolver as coisas. Mas quando a gente pensa naquela mulher, eu acho que eu ficaria calado, porque nada do que a gente dissesse iria aliviar o sofrimento dela. Não tem momentos que são assim? Nós obreiros, quantas vezes vamos para o sepultamento e não tem muita coisa para dizer. Às vezes quando é uma morte natural, por idade, fica até uma coisa, né, crente, mas quando é algo, uma tragédia, a gente não tem palavras. Não tem muita coisa para dizer. Eu já fiquei assim. Já vi uma vez o meu pastor Roberto, no sepultamento de um menino de 7 anos ali de Paratibe, que ele estava jogando bola na frente de casa, o coração parou e eu já vi o pastor chegar assim, olhar e sair. Foi uma calamidade aquele dia. Deus deu hoje a ele outros filhos, é uma bênção. E eu me lembro, ali em Paratibe, aquela multidão ao redor do esquife, aquela dor, o menino uma coisa mais linda, olhos azuis, parecia um anjo. E de repente, brincando, parte. O pai passa mal, tem um troço lá que na hora começa a faltar ar. De repente chega o nosso presidente lá, olha. Tem momentos que não tem palavra. Era mais ou menos o que aconteceu aqui. Mas só que tem uma coisa, eu, você, nosso pastor, todos somos limitados. Mas Jesus não. Ele tem palavra até quando nós não temos palavra. Nos momentos mais difíceis, Ele aparece e diz assim: não chores. Ele chega perto e diz assim: eu vou dar jeito. De repente ele vai ao teu encontro e diz assim: não está tudo acabado. Eu vou dar uma reviravolta na tua vida e vou mudar tudo, porque eu sou Jesus. Toma posse dessa palavra, meu irmão. Segura a palavra, segura a promessa, alegra-te, porque a palavra é profética. E para concluir, a 6ª lição que conseguimos extrair daqui é que o toque de Jesus muda trajetórias. Você já ouviu falar na história do rei Midas? Segundo reza a lenda, foi dado a ele um dom único e incrível. Tudo que o rei Midas tocava virava ouro. No início, ele pensou que era uma bênção, mas foi descobrindo que era na verdade uma maldição. E se ele fosse alisar o cabelo da sua esposa ou da sua filha, pronto, virava uma estátua de ouro. Se o gatinho de estimação roçasse nele, lá estava um gato de ouro. Aquele toque era um toque de morte e não um toque de vida. Ele talvez pensasse que era uma bênção, mas não era. Mas só que com Jesus, o negócio é diferente. Porque o toque de Jesus não transforma ninguém em ouro, mas quando Jesus toca, Ele muda trajetórias, Ele muda história, Ele muda vidas. Nós tivemos a nossa trajetória mudada, porque Jesus tocou em mim, tocou em você.
Nós tivemos a nossa vida mudada, porque o toque de Jesus mudou a nossa vida. Jesus não era o rei Midas, segundo a lenda, que tocava, as coisas ficavam de ouro. Não, quando ele toca, as coisas mudam. Se você ia pela direita, quando ele tocar, você vai pela esquerda. Se você ia pelo um caminho de bebida, de prostituição, de drogas, quando ele toca, você vai pelo caminho da santidade, o caminho da bênção, o caminho da vitória. Estamos aqui porque o toque do mestre, ele mudou a trajetória das nossas vidas. Aleluia. E se nessa noite alguém quer ter a sua trajetória de vida mudada, é só você vir aqui à frente, que nós vamos orar por você, e Jesus vai tocar para a tua vida mudar. Eu não me envergonho de dizer o que foi que Deus fez na minha vida. A minha mãe está ali. Às vezes ela diz: para, menino, de falar essas coisas. Mas eu ficava lá na esquina da casa do pastor Roberto, nosso pastor presidente, jogando bola, andando de skate, né, irmão Joel? Andando de skate, brincando. Parece que eu estou vendo meu pastor saindo naquele carro dele de várias cores, indo vender bolo, fazer a obra. Eu nem conhecia. E eu ali. Os caminhos tão perto, mas as trajetórias tão distantes. Mas só que um dia Jesus fez assim em mim, ó. Tocou. Dia 13 de setembro de 1997. Eu acordei com vontade de ser crente, pastor. Eu acordei com desejo de ser crente. Eu me levantei dizendo: eu quero aceitar Jesus. Onde é a igreja? A mais perto da minha casa era a igreja batista, missionária. E tinha uma líder de adolescente ali na minha vizinha. Eu tinha 17 anos e 9 meses. Uma adolescente ainda, me acordei dizendo: eu quero ser crente. Ela me levou, eu aceitei Jesus. Com 22 dias Jesus me batizou com o Espírito Santo. E as coisas foram mudando. Não precisou de violência, não precisou de força, não precisou de muita coisa, não. Foi só um toque. Foi só um toque. Aleluia. Aleluia. Se você está aqui e não se sente tocado por Deus, se sinta nessa noite. Talvez você já foi tocado para aceitar Ele, mas você está precisando ser tocado para um milagre acontecer na tua vida. Assim como aquela mulher foi surpreendida, Jesus também, Ele pode te surpreender agora, tocando em você. Você pode fechar os seus olhos por 30 segundos. Feche os teus olhos por 30 segundos. Eu vou orar para Jesus tocar em você agora. Nesse toque que Ele te der, Ele vai trazer a paz. Ele vai trazer a quietude para a tua alma. Ele vai trazer uma cura divina para a tua enfermidade. Ele vai trazer uma mudança para a tua trajetória. Assim diz o Senhor aqui nessa noite: eu estou mudando trajetórias na vida dos meus filhos. Oi, Jesus está mudando trajetória na vida de jovens, na vida de irmãos, na vida de irmãs. Eu não tenho um poder para isso não, mas Ele tem. E está tocando agora em você. Nesse toque tudo vai mudar. Nesse toque as coisas vão mudar. Nesse toque aquilo que está fora vai voltar para o lugar que estava. Sinta o toque de Jesus de Nazaré. Sinta aquele toque que Ele tocou no filho da viúva de Naim. E o que estava morto voltou a ter vida.